houve essa discussão, e já que vamos imaginar que a cidade de São Paulo está nos assistindo agora, né, para falar para essa amada cidade onde, por exemplo, eu nasci, acho que mais um aqui, o Diogo também. Eu também. A Laura e você, a Deise também é de Porto Alegre, né, Deise? Belíssima Porto Alegre. Bom, eu pergunto aqui para você, Deise Chocari. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Dr. Paulo Sérgio Oliveira Costa, dando uma entrevista aqui no programa Direto ao Ponto, ele fala, olha, a ideia da internação compulsória de quem está ali, abandonado na rua, que já perdeu completamente o seu poder de autodeterminação, é um zumbi, é um trapo humano que não pode ser tratado em sistema ambulatorial, que ficando lá é alvo de traficantes ou pratica tráfico, não me é completamente contrária. É apenas ele condiciona que seja feito isto individualmente, mediante análise, laudo e ordem judicial. Como é que se faz? A Cracolândia, não existe... Cracolândia é um amontoado de pessoas dependentes químicos que não tem para onde ir. Se você tira de uma calçada, eles vão para outra. Não dá para tratar isso sem cuidar, sem tratar da pessoa, que está praticamente, não sabe disso, mas está pedindo socorro. Como você cuidaria da questão da Cracolândia? É uma pergunta fácil demais para você poder resumir aqui, e os outros vão poder também falar. Já que vamos debater nós aqui. Se souber, Cracolândia, eu quero saber você. Se souber encontrar uma governadora, viu? Muito bem. Vamos lá. Como é que você vai resolver a questão da Cracolândia? Nossa, mãe. Olha, Capês, eu conversei há um tempo atrás com o Marconi da Fundação Pro Centro. Acho que é Fundação Pro Centro, se eu não me engano. É o Marconi, o Diogo conhece. E o Marconi sempre fala, ele tem um envolvimento muito grande ali com o centro da cidade de São Paulo, e ele sempre fala uma coisa que eu acho que talvez seja um caminho. Mas o Marconi fala assim, não adianta você simplesmente pegar a pessoa, internar ou não dar condições para ela, né? Você tem que fazer com que essa pessoa se sinta parte da sociedade. Então, não é simplesmente jogar a comida para ela, ou jogar o remédio, ou dizer você vai ser internado. Senta aqui num ambiente limpo e confortável, vamos comer, vamos conversar com o assistente social, por que você está aqui? De tudo que eu já ouvi, essa questão da humanização que o Marconi apresentou talvez tenha sido o ponto mais sofisticado de tudo que eu vejo, né? A internação compulsória, ela não me parece ser uma medida que funcione. Mover as pessoas, como já tentaram, também já se mostrou que não funciona. Então, talvez humanizar e juntar educação, assistência social para tentar fazer alguma coisa pode ser um caminho, assim. Mas o Marconi da Procentro, para mim, foi a melhor explicação que eu ouvi, assim, o início de alternativa. Diogo da Luz, mas alguma coisa tem que ser feita, porque a pessoa está lá, está parada, está na rua, suja, passando fome, consumindo drogas. Ela tem que ir para algum local. Como é que você vai fazer e aonde vai ser feita essa humanização? Capês, como paulistano, e somos 11 milhões de pessoas que moram aqui, nem todos nasceram, mas todos são paulistanos, na verdade, nós devíamos ter vergonha de ter poucas mil pessoas nessa condição. São poucas mil, especialmente Cracolândia, são 3, 4, 5 mil, não são tantas assim. Nós somos 11 milhões. Como que a gente pode dizer, não, esse é problema da prefeitura, ela não resolve, é um absurdo. Não, esse problema é de todos nós. Tem que ser feito, como disse a Deise, de conversas com o Marconi, que conhece muito bem o centro, nós temos que fazer mutirões, nós temos que nos envolver, assumir a responsabilidade e conversar com essas pessoas. Como que se tira uma pessoa do vício do álcool? Como se tira uma pessoa do vício da droga? Como é que a gente faz isso com parente? A gente busca clínicas, busca especialistas, conversa, é muito trabalhoso, busca alcoólicos anônimos de uma série de entidades e faz um trabalho de formiguinha, dia após dia, dia após dia. Não importa quanto tempo a gente leve, se a gente se unir um pouco mais e trabalhar mais em mutirão e parar de achar que o problema é só da prefeitura ou só do governo do estado, de mais ninguém, a gente acaba resolvendo esse problema, mas temos que ter essa consciência. Não tem uma fórmula única, cada pessoa precisa de um encaminhamento. Lá no meio tem alguns que são criminosos escondidos, tem alguns que nem são drogados e estão apenas perdidos na vida, tem alguns que estão fugindo de dívidas e nós temos que ver caso a caso e temos que resolver o problema dessas pessoas. Laura, agora, as igrejas, elas têm um papel muito importante, independentemente de religião, de fé, elas têm feito um trabalho importante e acho que talvez poderiam ser um parceiro
mais eficaz se o Estado desse mais condições para ela atuar. Porque um dia estava conversando com um psicólogo, ele falou, a questão do vício é psicológico, né? A vontade invencível de continuar a consumir a droga. E muitas vezes uma força contrária, psicológica também, como a fé, poderia contribuir decisivamente para mudar aquele rumo. E às vezes, eu estou dizendo não a igreja enquanto a questão da fé, mas questão como um equipamento, um instituto social de ação e recuperação, porque o Estado é laico e a Constituição autoriza esse tipo de parceria. Essa seria também uma solução. E como você vê a análise aqui feita pela Deise e também pelo Diogo da Luz quanto ao aspecto da humanização? Não, eu já votaria nos dois, sem dúvida. Você já conseguiram. Pode fazer a chapa. Não sei, nós discordamos muito hoje, mas esse ponto. Brigaram o tempo todo? Mas esse ponto eu votaria, porque de fato tem que ser uma questão humanizada. Estamos ali falando de pessoas, estamos ali falando de um ser humano que precisa de ajuda, né? A gente não pode simplesmente tratar como se fosse nada, e justamente o que meus colegas de bancada disseram, é isso, né? Tem que ter uma humanização, tem que pensar em algo para acolher essas pessoas, até a questão de aumentar abrigos e tudo mais, é um ponto super relevante, e aí você já mexe na estrutura mesmo da cidade, então são muitos pontos, e eu vejo, infelizmente, como longo prazo, né? Nós não temos como resolver isso de forma imediata, e de fato é um trabalho de formiguinha, como foi dito. E a questão, inclusive, aqui das igrejas, eu acho um ponto super positivo. Nós sabemos todo o trabalho social que diversas outras religiões também fazem, que são de tamanha importância, e como é importante, muitas vezes, para essas pessoas terem algo para se apegar, que seja na fé, né? Que seria excelente. Então, essas parcerias eu vejo com extremo bons olhos. Muito bem. Agora, a questão dos abrigos às vezes não funciona porque a população de rua não quer ir até o abrigo, porque tem uma série de regras ali. Isso, eu sei porque nós fizemos um trabalho no final dos anos 90 com relação a isso. Mas o Renato Dorgan está muito acomodado aqui e eu quero que ele dê a opinião dele sem ficar no muro. Como acabar com o problema dessas pessoas que sofrem vivendo na Cracolândia. Meu querido Renato Dorgan, a sua receita para a Cracolândia? Não, eu acho que não tem receita, né? Eu acho que nos moldes que a Deise falou, é muito interessante você fazer um aparato de questões ali que tem que envolver saúde pública, questão psicológica, questão de assistencialismo, a questão do emprego. Não é fácil mesmo. Assim, há uns 3 ou 4 anos, logo depois da pandemia, eu fiz uma pesquisa para o Valor Econômico. Pesquisa do quê? Sobre internação compulsória, era um dos elementos. Né? Tinha várias questões polêmicas, né? Mas uma delas era a internação compulsória. 75% do paulistano é a favor da internação compulsória.